De um modo geral, a esperança, né, que se tem, a expectativa é de que o novo Código de Processo Civil auxilie, né, uma melhor solução de demandas, a resolução de problemas de excesso de demandas e uma dificuldade que hoje o Poder Judiciário tem, mas que, em verdade, é uma dificuldade que atinge na ponta os advogados e as partes, os cidadãos, né, que necessitam da prestação jurisdicional. O novo Código de Processo tem elementos, né, traz novidades, vamos dizer assim, algumas nem tão novas, mas que são sistematizadas no Código, como, por exemplo, a questão do estímulo a soluções alternativas de controvérsias, de demandas, né, o estímulo à mediação, especialmente, né, que é algo que vem sendo notado como uma das grandes inovações e, de fato, se for aplicado isso, se forem criadas estruturas no Poder Judiciário para permitir, né, que questões específicas sejam levadas à mediação, me parece um grande instrumento para a efetivação da justiça. Um outro aspecto importante, e aí dois deles dizem respeito diretamente à própria contribuição que o Código do Consumidor já deu ao processo civil brasileiro e ao direito substancial, por que não? Um deles é a regra que no Código do Consumidor se estabeleceu da possibilidade de inversão do ônus da prova. Claro que na lógica do Código do Consumidor sempre se deu na ideia de benefício à parte mais vulnerável, ao hipossuficiente, né, na linguagem que o Código utiliza, mas que se verificou ao longo dos anos, ao longo da prática, né, desses 20 e poucos anos, né, em realidade, uma utilidade desta possibilidade de você trabalhar com ônus da prova, mais em relação à própria efetividade do processo. Porque, a rigor, eu dizer que uma parte ou outra deve se desincumbir do ônus da prova, é certo, tem a ver com a proteção da parte vulnerável, como no consumidor, mas tem a ver também com as melhores possibilidades de se resolver o processo num razoável período de tempo, né? Como é, aliás, uma das grandes preocupações, né, que hoje, inclusive, objeto de norma constitucional. Então, me parece que a adoção pelo novo Código da chamada teoria do ônus dinâmico, da distribuição dinâmica do ônus probatório, ela favorece, né, a solução da demanda. Não é nem a proteção de uma parte ou outra, mas a partir das características da demanda, das questões de fato que estão sendo discutidas, ou das questões de direito e que necessitam da prova de documento, de contrato ou algo do gênero, essa distribuição, confiando no juízo, que é importante, me parece vai auxiliar a efetividade do processo. Um outro aspecto que é bastante controvertido, me parece também ser, e o Código do Consumidor, nesse caso, ampliou essas hipóteses, mas em outras áreas do direito do trabalho, direito tributário, no próprio direito civil em certas circunstâncias, que é a relativa à desconsideração da personalidade jurídica, há uma grande preocupação e crítica mesmo dos juristas nas mais variadas áreas em relação aos limites e às condições para que essa desconsideração se estabeleça. O novo Código de Processo Civil ele tem uma grande virtude, que é, ao menos, estabelecer um procedimento para isso. E esse procedimento que vai ter a vantagem ou a virtude de estabelecer justamente a possibilidade do contraditório, ou seja, de que a desconsideração da personalidade jurídica que vem em benefício de uma das partes, mas precisa que haja um procedimento que assegure o contraditório, a ampla defesa, para que não se torne, muitas vezes, algo arbitrário ou algo sem que uma das partes possa se manifestar. Então, são mudanças importantes, né? O próprio espírito do Código, a ideia de colaboração entre as partes no processo, é algo que é digno de nota. Também a parte relativa à cooperação jurídica internacional, me parece que fazemos grandes avanços, né? Porque, a rigor, isso é tratado por documentos internacionais, tratados internacionais que o Brasil faz parte, mas não havia um tratamento sistemático da cooperação jurídica internacional, o que o novo Código também faz. Isso dá uma visão de sistema que é importante, sobretudo hoje, em que nós temos um
transitar de pessoas, né, pelos diversos, uma facilitação do trânsito de pessoas por diferentes países, e não é absolutamente excepcional que alguém sofra questões, enfrente questões que serão deduzidas depois em juízo em outros países, ou vice-versa, estrangeiros no Brasil. Então são aspectos importantes e dignos de nota que nos fazem, digamos, ter uma boa expectativa em relação ao código. Claro que também é importante, sobretudo falando aqui para a ASP, dizer, né, que uma lei ela não se basta, né? Uma lei será aquilo que depois os operadores, os advogados, os juízes, os promotores fizerem dela, interpretarem, perceberem as suas potencialidades e as suas possibilidades. Então não há dúvida que o desafio maior da advocacia hoje, sobretudo, é construir, digamos, uma interpretação mais possível desse código no sentido de permitir, seja a celeridade, seja a efetividade da tutela aos jurisdicionados. Me parece que o desafio da ASP, então, está muito bem lançado e os advogados vão ter que fazer frente a isto nos próximos anos ou, quem sabe, até na próxima década, né? Porque isso também não se matura de um dia para o outro, se matura com a prática e com a contribuição de todos.